Para a gente calcular, galera, o determinante de uma matriz de ordem 2, vai precisar de pegar diagonal principal, dá uma olhada aí. Diagonal principal é o 3 e o 4. Eu multiplico. 3 vezes 4. Pego a diagonal secundária. Essa é a diagonal secundária. 1 vezes 2. Multiplico. E depois eu faço a diferença desses resultados. Então, olha bem. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, cara, é só isso, tá? Para calcular o determinante, que é um número que eu associo a uma matriz. Determinante de uma matriz de ordem 2, basta eu pegar a diagonal principal, fazer o produto dos elementos, a multiplicação, menos, que é da fórmula. Diagonal secundária, 2 vezes 1 dá 2. E finalizar as continhas, galera. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o determinante da matriz vale 10. Beleza? Mole demais, não é isso? Olha outro exemplo aqui. Matriz B. O que eu faço para calcular o determinante? Multiplico os elementos da diagonal, cara, principal. Está aqui, ó. Menos 3 vezes 1. Diagonal principal. Beleza? Multiplica agora os elementos da diagonal secundária. Diagonal secundária é essa, galera. Aqui, ó. Menos 2 vezes 6. Beleza? Multiplicado os elementos da diagonal principal e o da diagonal secundária, eu vou fazer uma continha de menos diagonal principal multiplicado menos diagonal secundária. Beleza, galera? De boa? 3 vezes 1 aqui dá 3 com sinal de menos. 2 vezes 6, 12 com sinal de menos. Lembra que tem um menos aqui ainda, galera. Menos com menos vai dar mais. Mais 12 tira 3, sobra 9. Determinante da matriz de ordem 2. Essa daqui vale 9. Faz um joinha se está de boa, meninos. Determinante de ordem 2 é quando eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, eu vou multiplicar a diagonal principal, vou multiplicar a secundária e fazer a diferença. O produto da principal menos o produto da secundária. Tá de boa? Se tiver, vamos passar para a ordem 3, galera. Conversa comigo aí, fala se está joia. Põe um joinha, fala ok, dá um grito aí, não deixa eu sozinho aqui não. Tá de boa? Cadê? Ó, que beleza, tá? Temos pessoinhas falando que entenderam. Posso apagar? Tranquilo? Ótimo. Meninos, ordem 2 é muito de boa. Ordem 3, quando a matriz tem 3 linhas e 3 colunas, também é bem tranquilo. Tá? Então, vamos lá ver agora o que seria um determinante de ordem 3. Lembra, ordem 3 é quando a matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Ou porque uma matriz A, qualquer. 2, 1, 5, 3, 0, 4, menos 1, 3, menos 2. Galera, essa é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Quero calcular o determinante dela. É parecido com outro processo, cara. Esse teorema, ou a regrinha de Sarri. Meninos, Sarri é a pessoa que determinou essa regra aqui. Ela é chamada teorema ou regra de Sarri. Tá? Para calcular o determinante de ordem 3, tem um monte de maneiras de fazer. Tem um povo doido aí que pega os números de baixo, repete em cima, pega os de cima, repete embaixo. Tem uns que faz o processo da borboleta aqui, que dá uma asinha de borboleta. Tem um monte de maneiras. Eu vou escolher um aqui que é bem didático para quem tem dificuldade. Nós vamos pegar a primeira coluna, repetir do lado de cá. Dá uma olhada aqui, baba. Pego a primeira coluna, repito. Pego a segunda coluna, repito aqui. Beleza até aí, meninos? Peguei a primeira e a segunda coluna e repeti do lado direito da matriz. E aí eu vou multiplicar, igual na de segunda ordem. Diagonal principal. Meninos, diagonal principal, 2 vezes 0 vezes 2 vai dar 0. Só que quando eu repetir duas colunas, apareceram mais duas diagonais principais. Essa é a normal. Aparece mais uma aqui paralela com ela, dá uma olhada. E mais outra paralela com ela. Quando eu repito duas colunas, eu faço aparecer 3 diagonais principais.
Vamos multiplicar. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3, 15 vezes 9, 45. Meninos, está claro isso? Nós pegamos o quê? Repetimos as duas primeiras colunas à direita e multipliquei a diagonal principal. Só que aparecem mais duas diagonais principais. Fechou? A mesma forma, cara, é com a secundária. Aparece aqui para mim a diagonal secundária. 5 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Vai aparecer, galera, mais diagonal secundária. São mais duas. Dá uma olhada aqui. 2 vezes 4 vezes 3 dá 24. 1 vezes 3 vezes 2, menos 6. Galera, tá claro até aí? Tá de boa? Nós pegamos o quê? Repetimos as duas primeiras colunas à direita, multipliquei diagonal principal, multipliquei diagonal secundária. E aí nós vamos fazer, cara, igualzinho na matriz de ordem 2. O que vai ser o determinante da matriz A? Você vai pegar os elementos da diagonal principal, 45 com 4. 45 com 4 vai dar 41. Vai pegar os elementos da diagonal secundária. 24 tira 6 dá 18. Meninos, igualzinho lá na matriz de ordem 2, você vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Só que o que você fez? Você juntou as 3 diagonais principais e deu um resultado. Juntou as 3 secundárias, deu outro resultado. E vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Igualzinho foi lá na matriz de ordem 2. Então, determinante dessa matriz de ordem A é 41 menos 18, 23, é isso? 23. Moçada, vê se ficou claro aí. Dá uma olhadinha e me fala um joinha se você entendeu como é que eu calculo o determinante de ordem 2, como é que eu calculo o determinante de ordem 3. Vê se tá de boa aí. Noturno, fala comigo aí, não me deixa sozinho não. Larga de ser sacana. Vê se tá joia. Tudo tranquilo, meninos? Posso apagar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Que eu vou fazer uma atividadezinha envolvendo o que nós falamos aqui. Meninos, determinante é uma matéria que pouco vai cair no Enem, tá? Ela tem pouca utilidade no Enem, mas vai que aparece lá. Por isso que eu fiz questão de dar uma repassada nela e vou fazer uma aplicação aqui com vocês, tá? Tá tranquilo? Sério toda a vida. Vamos aqui então? Vamos fazer um exemplo aqui com continha de verdade. Meninos, se quiser fazer uma pergunta, pode abrir o áudio, pode perguntar, tá? Pode ficar sossegado aí. Abre o áudio, pergunta à vontade. Exemplo 01. Seja A igual 3, 1, menos 2 e 2. E B igual 2, 3, 1, 4, 1, 2, menos 1, 0 e x. Cara, dado duas matrizes lá, calcule x para determinante de A ser igual a 3 vezes determinante de B. Cara, uma aplicação só para a gente ver se entendeu aqui direitinho, tá? Se tiver alguma perguntinha, faz aí no áudio, porque senão tem que ficar vindo aqui, seguindo, tem que ficar lendo lá de pertinho. Galera, olha bem. Eu tenho uma matriz A de 2 linhas, 2 colunas. 3, 1, 2, negativo e 2. Uma matriz B, 3 linhas, 3 colunas. Ele quer que você calcule o valor de x. Está aqui o valor de x. Esse valor de x tem que ser de tal maneira que o determinante dessa matriz seja igual a 3 vezes o determinante daquela. O que eu tenho que fazer, cara? Primeira coisa, calcular os determinantes. Não é isso? Então, vai lá. Como é que eu faço, cara, para calcular determinante da matriz A? Vou nem gastar muita força aqui não, hein? Determinante de A.
Basta pegar a diagonal principal. Galera, dá uma olhada lá. Ó. 3 vezes 2, diagonal principal, menos diagonal secundária. Menos 1, menos 2 vezes 1. Beleza? Isso é determinante de ordem 2. 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Menos com menos dá mais. 2, que é igual a 8. Galera, esse foi o determinante da matriz A. Vamos lá, determinante da matriz B. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, cara? Pego a matriz, 2, 3, 1, 4, 1, 2, menos 1, 0 e x. Vou repetir a primeira e a segunda coluna. Repetir lá do lado direito. E vou fazer as continhas, galera. Me ajuda aqui para eu não errar sozinho, hein? Diagonal principal. 2 vezes 1 vezes x. Tá? 2x. 3 vezes 2 vezes menos 1. Menos 6. 1 vezes 4 vezes 0. 0. Essa foi a diagonal principal. Diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes menos 1. Menos 1. 2 vezes 2 vezes 0. 0. 3 vezes 4 vezes x. 12x. Beleza, meninos? Então, qual que é o determinante da matriz B? Determinante da matriz B, tá de acordo aí? Vai ser a diagonal principal junta os elementos. 2x menos 6 menos diagonal secundária. 12x menos 1. Meninos, determinante da matriz de ordem 3 vai ser, então, diagonal principal menos diagonal secundária. Tranquilo? Organizando isso aqui, cara, vamos dar para fazer isso em direto? Vamos ver se a gente dá conta? Quanto é que vai dar isso aqui mesmo? Meninos, cuidado aqui, hein? Menos 12x. Menos 12x mais 2x vai dar menos 10x. Menos 12x com mais 2 dá 10. Menos aqui com menos daqui, mais 1, menininhos. Menos com menos dá mais 1. Mais 1 menos 6 dá menos 5. Galera, esse é o determinante da matriz B. Esse daqui é o determinante da matriz A. O que o exercício quer que você faça mesmo? Vamos lá agora para o enunciado. Ele está falando que determinante de A tem que ser 3 vezes determinante de B. Vamos ver se dá pelo menos para armar aqui. Ó. O que ele está falando? Que determinante de A tem que ser igual a 3 vezes determinante de B. Meninos, qual que é o determinante de A? Determinante de A nós calculamos aqui, ó, vale 8. Tem que ser igual a 3 vezes determinante de B, que é isso aqui, menos 10x menos 5. Galera, vamos de novo? Determinante de A está aqui, ó, vale 8. Está aqui, o determinante de A vale 8. Menos não, que é igual a 3 vezes determinante de B, que é esse número de azul. 10x menos 5. Fazendo as continhas, vai ficar 8. 3 vezes menos 10, menos 30. 3 vezes menos 5, menos 15. Passo 30 para cá, ele está negativo, ele vem positivo. Passo 8 para lá, ele vai negativo. Menos 15, menos 8. Meninos, o x está multiplicando 30, então quer dizer que o 30 vai passar dividindo. 15 com 8, 23. Então, o valor do x vale menos 23 sobre 30. Beleza? Meninos, esse foi um exemplo para a gente só praticar, né, como é que a gente calcula um determinante, tanto de ordem 2 quanto de ordem 3. Meus menininhos do noturno, vê se está de boa, vê se está entendido. Se tiver alguma dúvida, liga o áudio aí, pergunta que a gente fala novamente. Não tem problema. Dá um minutinho só para vocês olharem para o quadro aí e ver se tem alguma dúvida. Tá tranquilo?
Beleza, beleza, meninos? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Tá de boa com isso aí? Então, se por acaso pedirem para você calcular determinante, cara, você já sabe como é que faz. Tanto de ordem 2 quanto ordem 3. Você pode até perguntar assim, sério, mas e se vier um determinante de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6? Como é que a gente faz, cara? Tá? Como é que a gente vai fazer se a gente pegar um determinante de ordem maior? Tem como calcular. Não vou nem fazer para vocês agora, não. Mas tem como calcular. É um processo mais longo, ele é mais difícil, mais demorado, ele é mais chato. Só que o Enem não vai te pedir isso, possivelmente não, tá? Muito provavelmente o Enem não vai pedir isso para você. Tranquilo? Mas se quiser, depois a gente passa. Para nos dizer se isso vai vir na lista, a gente passa. Mas vamos ficar na ordem 2 e 3, que é bem tranquilo, tá? Deixa eu aproveitar que a gente está falando de determinante. Vamos falar de umas propriedades que são coisas que ajudam a gente calcular um determinante sem fazer conta. Bora usar aqui da sorte. Vamos aproveitar aqui, ó. Propriedades. Meninos, propriedades são aquelas coisas que ajudam a gente a resolver um exercício. Não encara a propriedade como sendo uma coisa difícil, não, porque ela não é. A propriedade vem para te ajudar. Se não é para ajudar, não precisa calcular ela. Olha bem aqui só para você ver. Se eu tenho aqui um determinante ou um outro determinante aqui, por exemplo, meninos, a primeira regrinha que nós vamos lembrar, se por acaso aparecer uma matriz de qualquer tamanho, onde eu tiver uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, é garantido que o determinante é igual a zero. Basta ter uma fila de zeros. Galera, fila é linha ou coluna. Então, se eu tiver uma matriz que tenha uma linha completa de zeros ou uma coluna completa de zeros, eu não preciso fazer conta. O determinante já é zero. Beleza? Outra coisa. Se eu tenho uma matriz C, por exemplo, dá só uma olhada nisso aqui, que legal. Esse daqui também, o determinante, galera, vai ser zero. Beleza? Por que vai ser zero, cara? Porque eu tenho duas linhas que são proporcionais. Ou, então, duas linhas iguais. Olha aqui, por exemplo. O determinante aqui também vai ser zero. Então, vamos lá? Quando é que um determinante dá zero sem eu precisar fazer conta? Quando eu tiver uma linha toda de zeros ou se eu tiver uma coluna inteira de zeros. Quando ele tiver duas linhas ou duas colunas iguais. Dá uma olhada. Essa coluna é igualzinho a essa. Isso torna o determinante igual a zero. Nesse caso aqui, meninos, essa linha com essa, elas não são iguais, mas elas são proporcionais. Quer dizer o que é proporcional, cara? Dessa primeira para a última, foi multiplicado todo mundo por 2. Então, vamos lá. Tem 4 coisas que tornam um determinante zero, sem eu fazer conta. Uma linha toda de zeros, uma coluna toda de zeros, o determinante é zero. Duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Ou se eu tiver duas linhas ou duas colunas proporcionais. Galera, linhas proporcionais é quando uma é múltipla da outra. O dobro, o triplo, 4 vezes, 10 vezes, a metade é um múltiplo delas. Beleza? Sempre que isso acontecer, o determinante vale zero. Tá? Tranquilo com isso aí? Então, são coisas que ajudam a gente. Outra coisa. Se eu tiver uma matriz desse jeito aqui, ó. Meninos, isso chama matriz triangular. O que acontece aqui? Eu tenho aqui zeros.
abaixo da diagonal. Só zeros. Pode ser abaixo ou pode ser acima. Nesse caso, cara, o determinante basta multiplicar os elementos da diagonal. Basta eu pegar isso daqui e multiplicar. Então, observa aqui. Se eu tiver uma matriz que tudo que está para baixo ou tudo que está para cima é zero, eu não preciso fazer conta. Basta calcular todos os números que estão aqui e fazer a multiplicação. Para isso, basta multiplicar a diagonal. Isso sempre que for uma matriz diagonal, uma matriz, brincadeira, uma matriz triangular. O que é matriz triangular? É quando tem zeros para baixo ou tem zeros para cima. Beleza? Galera, são coisas que ajudam a gente. Linha ou coluna igual a zero, o determinante é zero. Linhas iguais ou proporcionais, o determinante é zero. Se é uma matriz triangular, se tem zeros para baixo ou para cima, basta multiplicar a diagonal que tem um resultado. Beleza? Isso, meninos, vai ajudar bastante a gente na hora do exercício, se isso aparecer lá. Tranquilo? De boa com as propiedadezinhas aí? Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. Sobrou um espaço aqui, deixa eu pôr mais um ali para vocês, que às vezes ajuda. Tem um teorema que chama Teorema de Binet. Ele diz que determinante de A vezes determinante B é o mesmo que eu multiplicar A vezes B e depois calcular o determinante. Trocando em miúdos, ele está falando assim, ó, você pode multiplicar as matrizes e depois calcular o determinante. Ou você pode calcular o determinante de uma, calcular o determinante de outra e multiplicar o resultado. Não atrapalha, é a mesma coisa. Então ele está dizendo, ó, você pode multiplicar os determinantes primeiro, calcula o determinante, multiplica é o resultado. Ou você multiplica primeiro as matrizes e depois calcula o determinante. Meninos, lembrem-se, determinante é uma coisa exclusiva de matriz quadrada. Tem que ser de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. Não pode ser uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Não tem determinante. Tá claro? Menininhos do meu noturno, alguma dúvida? Dá uma olhadinha nas propriedades, tem alguma dúvida ali? Se tiver, fala. Vai me dizendo aí. Tranquilos, tranquilos? Galera, para a gente finalizar, vamos ali que está faltando ali um minutinho e pouco. Vamos dizer que eu quero calcular o determinante disso daqui, cara. Vamos aqui bem rapidinho, que esse aqui é mais fácil do que beliscar bumbum de vovó. Tá? Dá uma olhada. Eu quero calcular o determinante dessa matriz mais 4 vezes o dessa, menos 3 vezes o daquela. Olha o tanto que o trem é bárbaro, meninos. Essa aqui é uma matriz de ordem 2. O que eu tenho que fazer? Diagonal principal menos diagonal secundária. Que vai dar 6, menos com menos mais 1, deu 7. Mais 4 vezes. Galera, o determinante dessa matriz é de 4 linhas e 4 colunas, mas observa, cara, olha que massa isso aqui. Eu tenho a diagonal principal. Do lado de cima da diagonal principal só tem zeros. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar a diagonal principal.
Se só tem zeros para cima, multiplica. 6 vezes 4, 24. Menos 3 vezes. Aquela matriz ali, como é que eu calculo o determinante dela? Cara, se você perceber, essa linha e essa linha aqui são múltiplas. Uma é 3 vezes a outra. Se é 3 vezes, o determinante dá o quê? 0, galera. Beleza? Esse eu calculei. Aqui eu calculei só de